Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Convido a abrir suas Bíblias em Hebreus 10, 23, 22 e 23. Cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Vamos Amém. orar para dar início ao nosso culto esta noite. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos, ó Deus, nessa noite, agradecer a Ti por mais uma oportunidade, ó Deus, que Tu nos concede para louvar, para engrandecer o Teu santo nome. Queremos, ó Deus, pedir a Tua bênção sobre as nossas vidas e que o Senhor possa tomar a direção deste culto, ó Deus, nessa noite. E que tudo o que for feito aqui, Pai, seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. Abençoa os irmãos que já estão presentes e acrescenta, ó Deus, a fé e permanece abençoando os irmãos, ó Deus, que não tiveram força para chegar até o tempo, mas eu creio que o Senhor está no controle de tudo. Por isso, ó Deus, nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo mal. Quebra, ó Deus, todo empecilho, tudo que vem, ó Deus, nos atrapalhar de louvar, de engrandecer o Teu santo nome. Assim agradecemos a Ti. Amém. Não pare de acreditar, porque Deus sempre é fiel e o melhor Ele fará. Não pare não, a gente vence pela fé. Não pare não. Pra você, mas Deus não faz isso nunca. E com seus braços estendidos sempre pronto está pra te dar ajuda. E não importa o que disserem. Não pare de acreditar, porque Deus sempre é fiel e o melhor Ele fará. Não pare não, a gente vence pela fé. Não pare não. Pra você, mas Deus não faz isso nunca. E com seus braços estendidos sempre pronto está pra te dar ajuda. E não importa o que disserem. Não pare de acreditar, porque Deus sempre é fiel e o melhor Ele fará. Não pare não, a gente vence pela fé. Não pare não.
pare não, não pare de acreditar, porque Deus sempre é fiel e o melhor Ele fará. Não pare não, não pare não, a gente vence pela fé. Não pare não, não pare não.
Mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá.
meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. Entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Aleluia. Graças a Deus, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Amém. É uma satisfação, uma alegria muito grande em poder estar mais uma vez na casa do Senhor, no santuário, para render graças e louvores a esse Deus que tem feito grandes coisas por nós. O Deus que tem nos protegido, nos guardado, o Deus que tem nos dado a condição, aleluia, de despertar pela manhã, de abrir os nossos olhos e entender que o propósito de Deus está firmado em nós aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos estar aqui para que se cumpra a vontade de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, que até aqui nos tem ajudado, nos tem guardado e nos livrado de todo o mal. Eu quero também externar minha alegria, coração, pela presença do nosso irmão Clóvis, que está aqui conosco, que estava ali na cidade de Ilhéus, passou um tempinho lá, cuidando da família, e agora está aqui novamente, e nós glorificamos o nome do Senhor, por ter guardado o nosso irmão, protegido, livrado de todo o mal. Isso é muito bom. E a todos os irmãos que se faz presente nesse lugar, é muito bom vê-los, é muito bom estar contigo, aleluia, para adoração. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero
compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos no livro de Josué, no capítulo de número 7 de Josué, aonde nós temos uma narrativa de uma história muito tremenda. Isso por conta de algo que aconteceu com aquele povo, pois no capítulo anterior, no capítulo de número 6, a gente percebe aqui uma tremenda vitória concedida por Deus aos filhos de Israel. O Senhor entregou nas mãos de Israel, aleluia, Jericó, os seus reis, os seus valentes, louvado seja o nome do Senhor, né? Os seus valorosos, tudo o Senhor colocou nas mãos de Josué. E aqui nós podemos perceber uma vitória assustadora. Capítulo 6, nós vemos uma vitória avassaladora do povo de Deus, por conta de que o Senhor era com eles, amém? O Senhor estava com aquele povo, e o Senhor ordena a vitória, e o Senhor ordena a bênção, e o Senhor ordena, aleluia, que os seus filhos vá de encontro, aleluia, aos inimigos, de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa, que a gente sente muita alegria em narrar esse capítulo 6, que é Jericó destruída, né? Destruída, só salva daquele lugar Raabe, e futuramente Raabe vai ser aquela linhagem que virá o Senhor Jesus. Mas nós entendemos que aqui no capítulo 6 de Josué tem esta tremenda vitória, mas a gente também observa no verso 18 o Senhor dizendo: tão somente guardai-vos do anátema, para que não metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis, né? A gente percebe um alerta no capítulo 6, mesmo diante da vitória, mesmo diante daquela façanha tremenda que foi a derrubada das muralhas de Jericó, não por conta da força humana, não por conta da condição física dos homens, mas pelo poder de Deus, aleluia. Aquelas muralhas foram por terra. Mas aqui no verso 18 do capítulo 6 vê-se um alerta. Eu disse aos irmãos que nós vamos ler o capítulo 7, mas eu estou introduzindo agora o capítulo 6 para vos contar desta vitória tremenda deste povo, né, de uma forma tão grandiosa, porque foi Deus quem deu na mão daquele povo a vitória. Foi Deus que concedeu a eles a vitória tão desejada, assim como Deus concede no coração dos seus filhos a vitória tão desejada, né, por intermédio da fé no Senhor. Mas quando a gente observa o Senhor dizendo: guarda-te do anátema, guarda-te do anátema, não te envolvas com o anátema, não toma dela, não se faças maldito por conta do anátema. E aí nós vamos entender, querido, no capítulo 6, a gente vai perceber agora algo tremendo no capítulo 6, aonde nós vamos estar lendo do verso 1 até o 5, é algo tremendo. E aí no cabeçalho a gente vai logo percebendo a diferença do capítulo 6 para o capítulo 7. Você vai entender, porque o capítulo 6 de Jericó é destruída, mas no capítulo 7 a palavra diz: os israelitas são derrotados. Você entende? Vê aí a diferença. No capítulo 6 venceram, mas no capítulo 7 foram derrotados. Mas por que foram derrotados? Se ainda estavam na alegria da tão grande vitória, se ainda estavam contentes no seu coração, por Deus ter dado na mão deles os seus inimigos, e agora, diante de uma situação, eles perdem uma batalha. Mas, queridos, segundo o relato,
Josué ordena aquele povo que faça o que Deus manda, mas há algo estranho no meio desse povo, porque nem todo o povo de Israel agia conforme Josué mandava. Nem todo o povo chamado povo de Deus age conforme a ordenança do homem de Deus. Nem todos aqueles que são chamados povo de Deus faz o que a palavra do Senhor os tem ordenado. Então, venha comigo no capítulo 7, para que nós possamos entender esta situação, que vai dizer para nós assim: o primeiro capítulo, o primeiro verso do capítulo 7, nos diz assim: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zebdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Evan, da banda do oriente de Betel, falou-lhe, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, e voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, suba algum dos 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Observe isso. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-no desde a porta até Shebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Amém? Só até o verso 5. E aqui nós já vamos observando uns contrapontos da situação. Louvado seja o nome do Senhor. A gente entendeu, esta noite eu quero falar algo não novo, mas algo que nós já sabemos, algo que nós já entendemos, algo que todo crente já entende, que todo povo de Deus já sabe. Mas eu quero mais uma vez trazer-vos a lembrança desse ato, dessas coisas, porque nós temos que estar apercebidos, temos que estar de cabeça erguida, porque aqui há uma derrota, aqui há uma derrota. Ora antes uma vitória, nesse presente uma derrota. Então é sinal de alerta e que nós precisamos estar, porque louvado seja Deus, eles foram derrotados. Mas por que foram derrotados? A palavra do Senhor, aleluia, diz que eles foram derrotados por causa do pecado. E o pecado gera morte, o pecado gera tristeza, o pecado gera separação. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado gera morte espiritual, também gera morte física, também gera morte profissional, porque abrange a toda a área da nossa vida. Ele passa a trazer derrota em nossa vida, em todos os âmbitos da nossa vida, né? É por isso que eu estou vos falando sobre a vitória de Jericó, aí no capítulo 6, uma vitória tão tremenda, mas aqui no capítulo 7 as coisas mudam. Observa que a palavra do Senhor, aleluia, vai nos dizer lá no capítulo 6 que Josué
envia os espias em primeira mão. Josué envia os espias a observar a terra de Jericó. No capítulo 7, a gente vai ver algo diferente. Não começa mais pelo envio dos espias. Ela se inicia como uma declaração diferente. O capítulo 7 se inicia como uma declaração de que houve pecado, de que houve algo, alguma coisa aconteceu. Esta é a narrativa do capítulo 7. Não mais o envio dos espias logo de imediato, mas primeiro a palavra vem dizendo: e prevaricaram. Alguma coisa aconteceu, né? Louvado seja o nome do Senhor. Alguma coisa aconteceu ali. Então, veja bem que quando nós comparamos todo esse livro de Josué, é uma história muito linda, é uma história maravilhosa, e também nós precisamos estar nos inteirando, lendo-a, para que possamos descobrir que as vitórias que o Senhor tem preparadas para nós, aleluia, elas virão, mas nós precisamos estar alerta, porque se houver pecado, a gente pode perder as batalhas que estão por vir, mesmo tendo vencido, mesmo estando alegres com uma vitória, com uma bênção, com algo que aconteceu na nossa vida. A gente pode ter uma surpresa nos dias de amanhã, e ao invés de alegria, e ao invés de estar sorrindo, nós viemos a estar tristes e chorando por conta das derrotas. Então o capítulo 7 vai nos falar acerca dessas coisas, mas como eu vos tenho dito acerca desta palavra, o pecado é algo terrível e é a única coisa que nos deixa afastado de Deus, separado de Deus. E a palavra do Senhor, ela diz claramente, louvado seja o nome do Senhor: não pequeis, mas se porventura pecar, lembrem-se, isso é, para que não fiquemos prostrados, para que nós não viemos a parar na nossa caminhada de fé, para que a gente não fique no cantinho, encolhido ali no cantinho, sofrendo as derrotas, porque nós falhamos, nós erramos. Não, a palavra diz: não pequeis, mas se porventura pecar, lembrem-se, vocês têm um advogado justo e fiel. E quando nós estamos falando de pecado, nós falamos de transgressão de preceitos religiosos, nós estamos falando de culpa, de defeito, de vício, de falta. Nós estamos falando disso, de transgredir uma lei. Nós estamos falando de uma transgressão voluntária. Transgressão voluntária. E quando eu digo voluntária, os irmãos bem entendem, todos sabem que aquele que é voluntário, ele se apresenta por conta própria. Então, quando se transgride voluntariamente, se faz por conta própria. E a palavra do Senhor, ela nos diz aqui, no livro de Josué, no capítulo 7, que houve algo tremendo. E quando nós lemos também o capítulo 2 de Josué, você vai ver algo muito tremendo, que quando você compara o capítulo 7 com o capítulo 2, o capítulo 2 começa com o envio dos espias, mas o capítulo 7 começa, né, com o envio dos espias já em segundo plano. Em segundo plano. E aí é aonde
está o segredo. Alguma coisa aconteceu, porque o tema central do capítulo 7 é o pecado de Acã. É o erro de Acã. E este erro de Acã foi um erro num tempo da lei. Amém? Amém, irmãos? No tempo da lei, este erro. Os irmãos observam a palavra dizendo que no capítulo 1, verso 1, melhor dizendo, do capítulo 7, que diz assim: e tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Observe, Acã foi quem tomou do anátema. Acã foi quem fez a falcatrua. Acã foi quem escondeu a capa babilônica e o ciclo de prata. Acã foi quem transgrediu a lei. Acã foi quem desobedeceu às ordenanças de Deus. Acã foi quem desobedeceu às ordens de Josué. Mas nós lemos que os filhos de Israel pereceu porque a ira do Senhor se acendeu contra os filhos e não o filho. Foi contra os filhos. E aí, quando nós percebemos aqui no Velho Testamento, né, no Antigo Testamento, a gente vai ver o conjunto e não o indivíduo. Nós observamos que aqui é algo que abrange a todos, porque Deus fez um pacto com o povo na sua totalidade. Amém, queridos? Deus fez um pacto com o povo. Então, Acã era o povo. Ele pecou, o povo pecou. Ou se não fosse Acã, se fosse outro, também era a mesma coisa, porque o pacto de Deus era com todo Israel, era com todo o povo, não era independente, não era com um indivíduo à parte, era com todo o povo. Então todo o povo tinha que obedecer à lei, porque se um extraviasse, se um pecasse, todos os demais pagavam pelo preço daquele. E a palavra diz que a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, porque tomou do que era anátema. E anátema a gente pode chamar de maldito, mas também é consagrado, separado, algo que foi separado, consagrado a Deus. Então quem pega do que é consagrado a Deus está sendo maldito. Deus avisou que não era para tirar nada, era tudo consagrado ali. E Acã vai e tira, ele pega, né? Então o Velho Testamento, observa só, nós vivemos no tempo da graça, nós estamos vivendo no tempo da graça, mas lá no Antigo Testamento, né, se via o conjunto, se via a totalidade e não o indivíduo, diferente do Novo Testamento, porque já no Novo Testamento, o Novo Testamento individualiza. Agora, no Novo Testamento, ele individualiza mais os relacionamentos entre Deus e o homem. Agora não mais um erra e todos pagam. Agora cada um paga pelo que faz. No Novo Testamento, louvado seja Deus, é individualizado este relacionamento entre Deus e o homem. Amém? A gente percebe o exemplo de Ananias e Safira em Atos no capítulo 5. Eles pecaram, eles mentiram acerca do que tinha vendido, a posse deles, o terreno. Mas a gente não vê a ira de Deus se acender sobre toda a igreja. Nós vemos as situações aqui acontecendo com aquele casal.
Eles pecaram, então eles pagaram o preço do seu pecado. E a palavra de Deus diz que cada um dá conta de si mesmo a Deus agora. Então, nós vivemos um tempo individualizado. Cada indivíduo é responsável por sua vida espiritual diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor cuida, o pastor isso sim, mas o pastor não é o responsável pela tua vida. Você dá conta de si mesmo a Deus, dos atos que você faz, tanto de bem quanto de ruim. E aqui nós vemos claramente algo acontecendo de uma forma tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. Ananias e Safira é o exemplo claro de que eles pecam, mas a igreja nada sofre. Eles pagaram o preço. Quando Josué envia os espias até Ai, eles voltaram com um relatório animador. Eles voltaram com um relatório animador. Mas você sabe, queridos, por que esse relatório animador? Porque eles já tinham vencido Jericó. Então, se eles venceram a Jericó, aquela cidadela, aquele lugar tão pequenininho, era fácil demais para ser vencido. Não demandava de tanto esforço para vencer aquele povo, porque era um povo pequeno, era uma cidade pequena. Ai, uma cidade dos cananeus, que era um dos nomes aplicado ao filho mais novo de Caim, situada a leste de Betel, e o seu nome significa ruína. Ai quer dizer ruína. Ai era presidida por um rei chamado Durgal, um rei muito vaidoso, Então, observa que era um lugar tão pequenininho que os espias voltam a Josué e diz: Josué, não precisa subir todo mundo não, uns 2.000 homens, 3.000, é suficiente para derrotá-los. Mas tudo isso porque as espadas ainda estavam ensanguentadas, as espadas ainda pingavam sangue da vitória, ora conquistada, uma grande vitória. Deus derrubou as muralhas, mas eles invadiram e destruíram tudo, a fio de espada, como Deus havia determinado. Louvado seja o nome do Senhor. Até ali eles obedeceram, mas esse acontecimento causou-lhe um dano muito grande, muito grande. Então, logo após a vitória sobre Jericó, vem uma surpreendente derrota diante de Ai. O capítulo 6 termina dizendo que a fama de Josué corria por toda a terra, que é o verso 27 do capítulo 6, se diz assim: assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Porque Josué vencia as batalhas, Deus era com Josué, as pessoas obedeciam à voz de Josué. Até Jericó, até o capítulo 6, estava ali em obediência, e a vitória sendo conquistada a todo tempo, a ponto de todas as outras nações temerem o Deus de Israel, temerem aquele povo. Quando dizia: vem aí o povo de Israel, todos eles davam passagem, davam tudo, as coisas que eles necessitavam, porque eles temiam a Deus, temiam o Deus daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então observa, a fama de Josué corria por toda a terra. Mas no capítulo 7 é diferente. No capítulo 7 já começa diferente. Prevaricaram. O término de um, que diz que a fama corria por todo lado, é diferente do começo do outro. O outro diz:
e os israelitas foram derrotados. Então eles prevaricaram. Mas o que é prevaricar? A Bíblia está dizendo prevaricar. Prevaricar é adulterar, é não cumprir com os seus deveres. Isso é prevaricar. Então aqui, observe bem, eu quero que você olhe para mim e atente seus ouvidos para isso. Aqui, uma lição se estabelece. Olha só. As vitórias do passado nada significarão no presente se houver pecado. Não adianta eu dizer que eu venci, não adianta eu dar um testemunho de que foi assim naquele dia e hoje, agora, eu estou debaixo de pecado. Eu venci ontem, mas agora eu estou dentro do erro. Então agora eu estou derrotado. Desta forma a gente observa aqui, porque o povo de Israel agora é um povo que descobre que Deus não está mais com eles. Você está entendendo? Eles descobriram que Deus não estava mais com eles, porque eles foram desmoralizados. Passaram de aterrorizador a apavorados, de vencedores a fugitivos. Foi o que aconteceu. Eles eram aqueles que as outras nações tinham todos respeito, e agora a gente percebe, né, o povo de Deus derrotado, o povo de Deus correndo, deram as costas aos inimigos e saíram em disparada. Mas o que foi que aconteceu? Daí a preocupação de Josué, porque Josué tinha certeza que o povo ia vencer, tinha certeza que ele conseguia a vitória com aqueles 3.000, ele acreditava nisso, pois ele não sabia que alguém no meio tinha cometido um ato insano, tinha desobedecido a voz de Deus. Josué não sabia, e justamente por isso Josué enviou os espias, e Josué, depois que os espias chegam e dão o relatório, Josué diz: então vão, 3.000 homens é o suficiente. Mas na leitura nós percebemos a palavra dizendo que: e os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-no desde a porta até Sebarim, e feriram-no na descida, e o coração do povo se derreteu e tornou-se como água. O coração do povo se derreteu. Mas o que acontece? Esse derreter aqui não foi um derreter de alegria, de presença de Deus, foi um derreter de vergonha. Foi um derreter de vergonha, porque tinha perdido a batalha. Eles venceram uma cidade bem maior do que Ai, e agora fugiram de Ai. O rei do Urgal estava todo eufórico, porque o rei de Jericó não conseguiu vencer, mas ele conseguiu vencer, com menos soldados, o aparato de guerra bem inferior ao de Jericó. A cidade dele não tinha muralhas quanto Jericó, tão poderosas quanto a de Jericó, era uma cidadela. Mas a falha era no povo de Deus. Às vezes nós somos derrotados, envergonhados, e não é porque o inimigo é forte, e não é porque o inimigo tem mais capacidade, é porque nós falhamos com o nosso Deus, é porque nós estamos em falha, nós prevaricamos. E o que é prevaricar? É não cumprir com os seus deveres.
E é justamente isso que acontece quando a gente não cumpre com os nossos deveres. A gente termina perdendo a noção das coisas, não conseguimos vencer as batalhas mínimas que forem. Nós temos visto isso, não somente dentre pessoas que por uma coisa mínima não conseguem se erguer, não conseguem se levantar, ficam capengando, ficam sem conseguir se posicionar diante de Deus. O inimigo automaticamente vem e toma posse de tudo aquilo que ele tem. Então a gente vê que eles venceram a Israel. Ai, venceu Israel. Olha só, a vitória foi algo tremendo. E quando nós observamos a palavra do Senhor, nesse mesmo capítulo de número 6, o verso de número 6, ou capítulo 7, melhor dizendo, e o verso de número 6, a gente vai entender isso. O coração derreter como água. Olha só o que aconteceu. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre suas cabeças. Isso era um ato de humilhação diante o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, porque eles tinham a arca, eles tinham a presença, Deus estava no meio do arraial. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus não concedeu-lhes a vitória, porque eles estavam em falhas, eles prevaricaram, eles não cumpriram com os deveres, eles não cumpriram com os seus votos que fez para com Deus. Então perderam a guerra, perderam a batalha, perderam a batalha, melhor dizendo. E aí, queridos, é tremendo o que acontece quando nós obedecemos a voz do Senhor. Mas quando nós não damos ouvido à voz de Deus, e prevaricamos, e adulteramos, e não cumprimos com os nossos deveres, as vitórias passadas não vão adiantar nada na minha vida. Se eu vivo uma vida de prevaricação, se eu vivo uma vida agora de não cumprimento com a palavra do nosso Senhor, aleluia, mas não fiquem tristes. Aquele que errou, assim como todo Israel sofreu, o homem de Deus foi aos pés do Senhor. A arca estava lá, os sacerdotes estavam lá, e todos eles cumpriam o que era dito. Então agora o que está acontecendo? O que foi que aconteceu para agirmos desta forma, para estarmos desta forma? O que aconteceu? Deus nos abandonou. E o que aconteceu para Deus sair de perto de nós? É o que fora dito no começo. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. E o pecado é transgressão voluntária de lei. E aqui, como nós estamos falando pecado, de lei religiosa. Transgressão voluntária. Louvado seja Deus. Então aquele povo estava ali, um povo derrotado, um povo triste. O coração derreteu-se como água, porque diziam no seu coração: e agora? O que vão falar de nós? E agora o que vão pensar de nós, do nosso Deus? Você está entendendo? A gente vê quantas pessoas que nós vemos no caminho do Senhor, pessoas que às vezes até
galga posições eclesiásticas, mas agora estão no mundo vivendo de qualquer jeito, e aí as pessoas olham para eles e dizem: é um derrotado. E nós olhamos e agora o que estão dizendo do nosso Deus? O que estão falando do nosso Deus? Eu conheço um moço que saiu praticamente do inferno, inferno propriamente dito. Ele tinha centro de macumba, ele era um pai de chiqueiro, era também homossexual, vivia uma vida miserável. Deus resgatou esse homem. Posso ouvir um amém? Deus resgatou esse homem. Amém? Homossexual, macumbeiro, vivia uma vida miserável e Deus resgatou. Amém? Deus tirou ele daquele lugar, Deus deu a vitória, Deus é com ele. Aleluia, glória a Deus. Queridos, com o passar de um tempo, não muito tempo, a gente percebeu este moço numa roda de amigos. Começou jogando dominó numa roda de amigos. E a palavra de Deus diz, no Salmo 1: bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? Não se assenta. Não se detém no caminho dos pecadores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita. Muito bem, esse homem achou que isso não era nada de ficar ali naquela rodinha brincando. Aquele homem já saiu do local que estava, agora está na porta de um bar, jogando mais as pessoas. E quando se diz para ele que não é certo, a única coisa que ele diz é que ele está evangelizando aquelas pessoas. Evangelizando aquelas pessoas. Mas para evangelizar, ele precisa estar na roda. Para me evangelizar umas pessoas num bar, eu preciso beber. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que nós vimos naquele homem é que ele está cada dia se perdendo. A cada dia que passa, ele está se afundando. A cada dia que passa, ele está se alongando de Deus, saindo da presença do Senhor. Prevaricando, ele está prevaricando, não cumprindo com os seus deveres como homem de Deus, porque ele já recebeu uma consagração, ele já fez um seminário, e depois de um seminário feito, da consagração adquirida, ele está agindo dessa forma, como um tolo. Como um tolo, é o que eu entendo. Então observa aqui, uma vitória tão grande que esse homem teve, tão grande a vitória, Deus arrancou de um lugar terrível. Agora ele acha que tem toda a segurança para estar nesse meio, que não mais se contamina, que não mais cai, que não mais falha, porque já foi tirado de lá. Ei, eu quero dizer para vocês, nós somos sujeitos a falhas, nós somos sujeitos a quedas. A inclinação da nossa carne é para nos afastar de Deus. E é por isso que nós temos que estar sempre atento, porque eu preciso subjugar, eu preciso estar no controle, porque senão
a vaca vai para o brejo, o boi, o bezerro, vai todo mundo para o brejo, não tem ninguém que segure. E eu vou dizer uma coisa, o brejo está lotado, viu? Porque o que tem de irmão deixando vaca ir para o brejo, não é brincadeira. Porque venceram, porque foi alcançado, saíram, acha que são imunes. Olha o coronavírus aí. Tomou a primeira vacina, está imune? Está imune? Então tomaram a primeira vacina e acha que está imune, não se contamina mais. Já pegou o coronavírus, agora não se contamina mais, é verdade? Não é verdade. Não é verdade. Então nós temos esse coronavírus como um pecado. Como um pecado. É o retrato do pecado. É o retrato do pecado. Então aqui Josué estava com o coração derretido, rasgado, acabado, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Se ele estava fazendo tudo certo, se os sacerdotes que estavam com ele, os homens que estavam com ele, estavam fazendo tudo certo, por que eles perderam? Ele vai para o Senhor, louvado seja Deus. Os anciãos estavam ali, aqueles homens de responsabilidade estavam ali. Agora Josué diz: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão para nos dar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Senhor, nós atravessamos o Jordão, Senhor, nós vencemos ali em Jericó, e agora perecer aqui na mão dos amorreus, perecer na mão desse povo aqui? O que é que está acontecendo? Pecado. A ganância de um homem levou um povo inteiro a sofrer. A ganância de uma pessoa levou os seus irmãos a sofrer. Mas como eu disse que não precisava se preocupar, é porque no capítulo 8 do livro de Josué, a história de Israel toma um rumo diferente. Aleluia. O capítulo 8 mostra um rumo totalmente diferente. Olha, venceram no capítulo 6, perderam no capítulo 7, e no capítulo 8 vence novamente aquela cidadela Ai. Mas por que venceram? Porque tomaram consciência e passaram a obedecer, a submeter-se à vontade de Deus, a ceder, a deixar-se conduzir por Deus, a estar sob a autoridade de Deus, a cumprir, aleluia, as ordens que Deus ordenou. E assim, quando fizeram, eles venceram, né, a cidade de Ai. Então Ai agora é destruída. Mas destruída quando? Depois do conserto, quando o mal foi tirado do meio do arraial de Israel. Então novamente Israel foi vitorioso. Aleluia. O mal foi tirado do meio, porque Deus deu uma estratégia. Josué pediu resposta a Deus do que estava acontecendo, e Deus deu a estratégia de tirar sorte sobre o povo e sobre as famílias. E aí caiu sobre as tribos, caiu sobre a tribo de Judá, e aí sobre família, caiu sobre a família de Acã. Sobre a família de Acã. E agora, como naquele tempo, o tempo do Antigo Testamento, não tinha a questão desse arrependimento que nós temos com tanta facilidade hoje.
ele foi condenado com toda a sua família a ser apedrejado, a morrer. Porque lá no Antigo Testamento, o mal tinha que ser arrancado do meio, jogado fora. Hoje, no Novo Testamento, é totalmente diferente. Amém? Hoje nós temos essa possibilidade de nos arrepender, de voltar. Aleluia. Deus dá essa oportunidade, essa chance da gente voltar, da gente refazer o nosso conserto com o Senhor. Acã não teve essa possibilidade de voltar, porque ela era olho por olho e dente por dente. Quando dizia não é para ser feito, então se fizesse, pagava o preço alto. Ai foi vencida, amém? Depois do conserto, depois da rendição, depois da humilhação, depois que eles entenderam, aleluia, glória a Deus, que só Deus poderia dar-lhe, restituir novamente, aleluia, a vitória, dar a eles a certeza de que Deus estava com eles. Mas precisou de ser tirado do meio deles o mal. O mal foi tirado do meio deles. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz: então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha, até que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Capítulo 8, você vai ver a vitória de Israel depois do concerto, depois que eles fizeram um concerto com Deus, depois que Josué chamou todos eles para se ajustarem na presença de Deus, porque fora Deus que lhes deram a vitória, foi o Senhor que os fez passar o Jordão. Eles já tinham a história do Mar Vermelho, eles já tinham a história dos antepassados, de Moisés, de Abraão, eles já tinham os relatos de que Deus era com eles. Josué, sucessor de Moisés. E assim como Deus foi com Moisés, Deus foi com Josué. O Mar Vermelho se abriu, mas o Jordão também se abriu ao meio. Aleluia. Então ali estava o homem de Deus, ordenando a bênção, ordenando a vitória, dando àquele povo, aleluia, a estratégia para vencer, porque Deus era com ele. Mas Acã não desfrutou desta glória, porque ele prevaricou. O que eu estou dizendo esta noite é que nós precisamos estar fazendo introspectivas, entrando dentro de nós, para observar qualquer que seja a nossa falha, para a gente ajustar, porque agora nós podemos arrumar, amém? Agora nós podemos consertar com Deus, e assim adquirir as vitórias que nós precisamos, as vitórias que estão por vir, porque se você já venceu, continue na sua fidelidade com Deus, porque outras batalhas virão, e você vai precisar da comunhão com Deus, você vai precisar estar de bem com Deus, para vencer as batalhas. Então é assim que esta palavra vem para nós esta noite, com esse título:
derrotados por causa do pecado. Pois a única coisa que nos faz derrotados é o pecado. Só é o pecado nos separa de Deus. Então levante a cabeça e ouça a voz do Espírito: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecardes, lembrem-se, lembrem-se, vocês têm um advogado fiel e justo que peleja por vós diante de Deus. Amém? Intercede, peleja não, intercede. Ele intercede por nós. Aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor. Então, vamos vencer as nossas batalhas em nome de Jesus. Vamos erguer a nossa cabeça e saber que o Senhor está no arraial. A arca do Senhor está no arraial. Aleluia. Deus está conosco. Amém. Deus está conosco. Glória a Deus. Não perca isso de vista. Deus está do teu lado. As vitórias que tu tem conquistado é por conta de que Deus é contigo. As lutas virão, mas com o Senhor nós vamos conseguir vencer, porque a palavra fiel do nosso Deus é que diz: com Cristo nós podemos tudo. Tudo eu posso, porque Cristo me fortalece. Amém? Cristo me fortalece. A minha força vem do Senhor, a minha capacidade vem do Senhor. O meu intelecto, aleluia, Ele me ajuda. É Ele quem me dá a condição de pensar com sanidade para viver uma vida de santidade. Por isso que o Espírito de Deus cubra você, aleluia, de bênção, te proteja, te guarde, te livre de todo mal, te cerque por todos os lados. Amém? Que a graça do Senhor seja contigo. E esta palavra é para nos fortalecer e também nos alertar, porque se nós somos sujeitos a falhas, nós precisamos estar alerta, porque o que não falta é conspiração, os inimigos da nossa alma conspirando contra nós, para que venhamos estar nos afastando do nosso Deus. Mas maior é o Senhor que está em nós e nos concede as bênçãos dos céus. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, agradecer a Deus pela vida de todos os que estão nos ouvindo, em nome de Jesus. Que esta palavra ela nos conceda ânimo, força, autoridade para vencer os inimigos da nossa alma. E um inimigo também potencial, um inimigo muito terrível, que não está longe, é o nosso próprio ego. Vencer a nós mesmos, porque quando nós vencemos a nós mesmos, nós vamos conseguir as vitórias que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós rogamos, aleluia, a tua presença nesse lugar, Deus, em nome de Jesus, que as tuas bênçãos sejam sobre todos os teus filhos, venha abençoando de uma forma toda especial, e aonde houver uma enfermidade, que o Senhor possa estar retirando, porque tu é o Deus da cura. Onde houver um problema, que o Senhor venha estar providenciando, ó Deus, a solução para este problema, quer seja conjugal, financeiro, não importa a ordem desse problema, mas que o Senhor é Deus para resolvê-lo, isso eu tenho certeza. Por isso nos ajuda, Deus, nessas situações que ora nós enfrentamos. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde, nos protege,
porque estamos diante de uma pandemia, de um inimigo invisível. Estamos diante, ó Deus, de algo terrível, que pode ceifar vidas a qualquer instante, mas nós estamos rogando a Ti, ó Deus, que nos proteja, nos guarda e nos livre deste mal. Blinda o nosso coração, a nossa mente, blinda, Senhor, o nosso corpo físico, para que esses males não venham estar entrando em nossa vida física e tirando a nossa paz. Em nome de Jesus nós pedimos ao Senhor que a Tua graça se acrescente na vida de todos os Teus filhos, não só os congregados nesta casa, mas todos aqueles que invocam o Teu santo nome, em toda parte, para a glória do Senhor eu te peço, e desde já eu quero agradecer ao Senhor, porque eu sei que o Senhor é um Deus fiel, é um Deus grande e tremendo, é um Deus que jamais abandona os Teus filhos. Por isso nós confiamos, Pai, confiamos em Ti, aleluia, para nos dar as vitórias que nós precisamos. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós oramos agradecidos a Ti. Cura, Pai, a nossa família, sara os nossos filhos, a nossa parentela, Deus, de qualquer enfermidade que esteja afetando a vida dos nossos filhos, a vida da nossa família. Em nome de Jesus nós pedimos ao Senhor que a cura venha sobre nós, venha sobre nós a Tua cura. Louvado seja o Teu santo nome. Cura a nossa alma, cura a nossa mente, o nosso corpo físico, cura-nos do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés. Vem com Teu bálsamo e cura a nossa vida, para louvor da Tua glória. Oramos certo da Tua bênção, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós neste lugar e com todos aqueles que invocam o nome do Senhor, não só agora, mas para todo sempre. Amém. E graças a Deus.